Olá pessoal, boa tarde. Rose e Flor aqui do canal. Vim fazer uma caminhada aqui no morro e trouxe vocês junto comigo, só que não consegui não, gente. Hoje me sinto muito cansada mesmo. Olha só o tamanho da montanha que eu tinha que subir. Não sei se dá para vocês verem por aí, ó. Eu teria que subir por dentro, numa subidinha que tem lá na entradinha. E vai por dentro dessas árvores que tá tudo seca já, né? Tanto calor que tá aqui. E subir, porque dizem voltando aqui, dizem que é muito bom subir morro, porque deixa as pernas bem firmes, né? Forte. E eu ultimamente estou fazendo isso quando eu chego do trabalho, porque minha academia fechou. A academia estava fechada um tempo por conta da Covid e logo, acho que um mês depois, começaram a subir os casos da pandemia. Então tiveram que fechar a academia. Agora a gente não sabe quando que vai novamente reabrir. Fizeram um cercadinho do lado de fora da academia, mas isso não adiantou muito porque aqui ainda é verão e é muito quente, gente. Imagina aí no Brasil, você indo para Fortaleza ou sei lá, para o sertão, onde quase nunca chove. É por isso que todo ano, né? Por isso que tem as secas aqui e começa a queimar tudo. Um fogo que pega em uma dessas montanhas, em umas outras cidades de Los Angeles ou qualquer outro lado aí da Califórnia, passa às vezes dias e meses queimando. Hoje eu soube até que chegaram alguns bombeiros lá de México para ajudar, porque já faz muito mesmo que os incêndios continuam. Mas enfim, gente, parei aqui, queria mostrar para vocês, ó, na subidinha da montanha. Não sei se dá para vocês verem. Estou um pouquinho no alto, não estou muito no alto, mas a vista é muito linda, gente. Eu acho muito bonitinha essa cidade, uma cidade gostosinha. Aqui são os apartamentos, né, na subida do morro. Os apartamentos aqui, voltando aqui, os apartamentos aqui, eles não são muito altos, porque aqui é um lugar de terremoto. E o bom de estar na América é que você pode escolher, né? Ou vive na Califórnia, escolhe terremoto, ou vai para Flórida, Orlando e escolhe furacão. A gente não tem para onde correr, né? Cada um pior do que outro. Tem um homem aqui passando, tá fazendo ginástica e eu tô aqui, ó, só filmando. Não aguento não, gente. Olha, eu queria pedir desculpa a vocês que eu tenho uma voz muito feia, muito irritante. Até eu mesmo, quando ouço a minha própria voz, eu fico, ai, que voz feia. Mas enfim, gente, eu dou uma paradinha aqui porque eu não vou conseguir mesmo subir esse morro, que eu tenho asma. E eu tô tomando muito medicamento de asma, muita bombinha, porque toda noite eu sinto muita falta de ar e fico igual um pinto piando, piu, que é da asma, né? Horrível. Não desejo nem pro meu pior inimigo a pessoa ter asma. E agora com o clima seco e os incêndios, né? O ar fica mais poluído e horrível, gente. E também no meu trabalho, eu trabalho com um tipo de material que também me dá alergia. Aí é horrível porque eu tô à base de muito medicamento, à base de corticoides. Eu tenho que estar tomando todo momento nebulização, usando as bombinhas. E cada vez que eu fico me inalando, me incha, né? Eu fico inchada, fico gorda, fico magra. E não adianta ir à academia, não adianta fazer dieta, porque um tempo eu tô magra, outro tempo eu tô gorda. E isso também tá acabando com o meu psicológico. Enfim, eu não parei aqui só para falar disso, né? Mas tinha que me explicar. Gente, eu quero agradecer por esse canal. Eu sei que quase ninguém ainda não tá vendo, porque ainda não me conhece. Eu vou ver se eu consigo, cada dia, um tempo assim, que eu for para algum lugar, filmar os ambientes, que eu sei que muita gente gosta de ver um ambiente bonito, né? E vou reduzir também, porque ainda não tenho experiência com
com vídeos. E já me disseram que não pode ser um vídeo longo, porque às vezes a pessoa se irrita, né? De estar olhando vídeos longos e não querem ouvir o blá 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 de ninguém. Mas enfim, gente, eu falo muito. Eu tenho uma voz muito feia, eu sei disso. Isso aí eu sei. Eu mesmo tô dizendo que é feio mesmo. Mas eu queria, na verdade, um bate-papo aqui com vocês. Queria abordar um assunto. Na verdade, não é nem abordar assunto. É falar no bate-papo o seguinte. Para as pessoas que têm sonhos, pessoas que acreditam em um sonho, pessoas que falam, um dia eu quero fazer isso, um dia eu tenho vontade de fazer, o que seja, gente. Lute pelos sonhos de vocês, lute pelos sonhos de vocês. No meu primeiro vídeo, eu falei para vocês, se vocês forem lá no meu primeiro vídeo, quando eu estava dizendo que estava abrindo um canal, eu falei que quando eu era criança, eu era muito sonhadora e cresci assim sendo sonhadora. Eu queria ser tudo. Teve uma época que eu queria ser policial, outra época eu queria ser médica, eu queria ajudar a população do meu país, né? Do meu país não, da minha cidade, Ipiaú, que é abaixo de Ilhéus, é Bahia. Então tudo eu queria ser. E eu era aquela criança assim, eu vi uma coisa, eu queria ser isso, queria ser jogadora de futebol. Queria bater em meninos e batia, que eu era muito brigona. Eu acho que eu sou até hoje, gente. Dizem que eu sou muito... Aqui eles falam que eu sou muito brigona e não pode, né? Que aqui tem lei. Mas, pessoal, eu queria falar a respeito dos sonhos. Nunca desistam. Um dia desses eu vi... Não sei se eu vi. Não, foi meu irmão. Meu irmão falou assim, ai, Neide, se eu fosse um pouquinho mais novo... mais jovem, ele está com 43 anos. Se eu fosse mais novo, um dia eu ia ir para os Estados Unidos. E eu falei, por que você fala assim, se fosse mais novo? Eu posso te ajudar um dia a tirar um passaporte que ele não tem, um visto, para vir passear, não trabalhar, viu? Deixando bem claro. Mas assim, gente, é que eu não sei nem explicar. No nosso país... As pessoas quando chegam aos 40 anos já acham que está muito velho e que quem tem uma profissão acha que com aos 40 anos quem não está trabalhando fica mais difícil para conseguir um trabalho decente ou que seja um trabalho porque creem que já é velho, né? E eu já não penso assim, gente. Não sei se é porque eu moro aqui, eu vejo tanta gente já aposentada, gente velha que não está conseguindo nem andar, tudo trabalhando quando eu vou... Agora não, por conta da pandemia, tudo tá fechado, né? Disney, Hollywood, mas eu gosto muito de ir no parque da Hollywood. E lá a gente vê muitas pessoas idosas, bem velhas mesmo, trabalhando lá, limpando mesas, tirando as sujeiras lá da mesa. Aqui todo mundo trabalha, gente, não tem idade. Até as mulheres também para casar e ter filhos, não tem essa, que tem que casar nova e tem que ter idade, senão vai passar o tempo. Isso é coisa complexo da cabeça do nosso país, Quando eu era criança, eu falava, um dia eu quero ir a Nova York. Eu não sabia nem o que era Nova York, eu acho que eu assistia filme e via alguma coisa no filme, New York, e eu dizia isso. E aí uma vez, uma pessoa, acho que eu devia ter uns 13 anos de idade, a pessoa me falou assim, se essa pessoa estiver vendo esse vídeo, eu penso que essa pessoa vai se lembrar do que falou para mim. Nem eu, que tenho, né, condições, que sou professora, nunca fui, e você... Mas por que ela falou desse jeito? E gravou, era criança ainda, mas gravou no meu coração, gravou no meu cérebro. Porque era muito sonhadora, gente. Eu falava que um dia eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. E eu colocava na mente que ia fazer. Só que no dia que essa pessoa falou isso, eu esfriei. Porque no meu caderninho eu tinha um diário. E nesse diário eu falava assim... escrevia no meu diário, né? Toda adolescente tinha um diário.
eu escrevia New York, tudo em inglês e aprendia, né, inglês na escola pública, onde eu morava. E escrevia francês também, porque nós tivemos lá no Brasil, quando eu era jovem, a gente tinha aula de francês. Eu não sei se ainda existe, né, essas aulas de francês, mas eu tinha aula de francês. Eu escrevia tudo em francês, era tão bonitinho, minhas letrinhas, aquela coisa toda, uma sonhadora. Mas quando essa pessoa falou isso, me deu um choque no meu coração, porque no meu ver, essa pessoa tinha muito dinheiro, era uma pessoa rica, uma pessoa milionária, no meu ver, né? Porque eu venho de uma família muito pobre, gente. Uma família humilde, né? Porém, muito honesta. Minha mãe, sozinha, teve que criar vários filhos. Porque meu pai tinha condições, mas meu pai vivia separado da minha mãe. Tinha muitas namoradas e os próprios parentes fazia ele beber cerveja, cachaça, o que fosse, para poder ele jogar, apostar e perder dinheiro. Então, assim, a minha família era minha mãe e meus irmãos. Vim de uma família muito pobre e quando eu estava mais ou menos com uns 10 anos, eu fui morar com uma família que morava na mesma cidade. E essa família me levou para casa deles e me deram roupa, cuidaram de mim, me colocaram na escola. Ai, gente, eu tô perdendo o fôlego que eu tô subindo o morro aqui pela parte do asfalto, olha. Esse morro aqui é bem grande. Ai, já perdi o foco aqui. O que eu tava falando? Então, aí, mesmo assim, desde lá do interior, eu falava que queria ser... Um dia eu ia ser médica e que eu ia ajudar. Já começou pela minha cidade, né? Que eu ia ser médica, que eu ia ajudar as pessoas da minha... Ai, desculpa, gente, eu sou muito ruim para gravar. Que eu ia ajudar as pessoas da minha cidade, porque eu via muitas crianças morrendo, gente, e logo não tinha recursos e as pessoas começavam a fazer oração e colocar uma vela na mão dessas crianças, porque diziam que era pagão, que era isso. Aquilo tudo me afetou, tudo me afetava. E logo depois, um tempo, meu pai morreu, depois meu irmão adoeceu e eu pensei que ia morrer todo mundo da minha família. Então eu cresci com um pouco de raiva e um pouco com vontade de ser uma pessoa para ajudar alguém. Sempre fui sonhadora. Quando eu cresci, eu comecei a fazer enfermagem, já que eu não podia fazer a parte de medicina, porque na parte de medicina era muito dinheiro e eu não tinha condições. Só que para eu chegar até a época de fazer enfermagem, eu passei por muitas etapas. Eu morava em Salvador, depois eu fui morar em São Paulo, trabalhei de vários tipos lá, né? Não prostituição, mas trabalhei como babá, trabalhava como faxineira, tudo para juntar dinheiro para pagar meu curso. Primeiro eu comecei como técnico de enfermagem para saber se eu gostava mesmo, se era isso que eu queria. E sempre dizia, um dia eu vou ser diretora lá no hospital da minha cidade. Eu sei que eu sempre falava uma coisa e escrevia, falava uma coisa e escrevia, nunca tirei isso da cabeça. Então, gente, só para resumir, todas aquelas coisas que eu sonhava em fazer, eu fiz. Eu fui enfermeira, virei enfermeira, técnico de enfermagem, depois fiz faculdade de enfermagem, voltei à minha cidade depois de anos morando em São Paulo, trabalhei em ambulância, que se chamava home care, né? Que era atendimento domiciliar através de ambulância, personal care. E depois eu fui morar na Bahia, ajudei muitas pessoas, tanto em São Paulo, eu era voluntária em pronto-socorro, chegava muitos baleados e eu sempre gostei de adrenalina, sempre. E depois eu voltei a viver no interior da Bahia, que estava tendo umas empresas lá de gás, né, de Petrobras, e eu queria ser enfermeira nessas empresas. Só que eu não tinha qualificação na área como enfermeira do trabalho. Que para essas grandes empresas eu precisava ter uma pós-graduação em enfermagem do trabalho. Aí o que eu fiz? Estudei numa cidade chamada Itabuna, né, perto de Ilhéus.
fiz mais 2 anos de pós-graduação e fiz também técnico de segurança do trabalho, porque era mais rápido e mais fácil e era relacionado também na área da saúde. E graças a Deus eu tinha vontade de trabalhar numa grande empresa, fui trabalhar numa grande empresa. Então assim, sempre falando então, eu tenho mania de então. Nunca desista dos seus sonhos, gente. Só que eu batalhei muito. Tudo isso que eu tô falando não caiu do céu. Não adianta também você sonhar e não batalhar, não lutar. Ser aquela pessoa que fala assim: ai, eu queria fazer uma viagem para os Caribes ou para algum outro lado. Ok, você quer fazer, mas você tá lá de braços cruzados, não se planeja, não tem ação de nada. Tudo na vida, gente, não importa a idade, não importa a idade. Se você quer que seu sonho se realize, seja ele qual for, lute. Lute, porque nada vem fácil, nada cai do céu, nada é de graça, família não te dá nada, ninguém te dá nada, você mesmo tem que lutar por aquilo que você quer. Luta porque, um exemplo, se você tem uma vontade de conhecer os Estados Unidos e logo, vou sentar aqui de novo, gente, e essa vontade, ok, tenta, junta dinheiro, trabalha, se planeja. Se quer vir com a família para conhecer, para ver se gosta, né? Olha, gente, isso aqui é minha máscara. Eu ando sempre com isso. Se planeje e depois põe em ação, né? Não fica só, eu tenho vontade, eu queria isso, eu queria ter um carro, mas não trabalha, não quer fazer nada, mas tá na vontade. Não, tudo na vida é uma luta. A batalha é grande, mas a vitória chega, gente. Quando aquela pessoa falou para mim, eu que tenho condições, nunca fui a Nova York, quis dizer, eu que sou uma pobre coitada, que era praticamente empregada dela, né, e uma criança, como que vai a Nova York? Aí passaram-se muitos anos da minha vida, fui virando mulher, fui viver em São Paulo, e sempre tive meus sonhos, e eu sempre batalhei pelos meus sonhos, pegava meu dinheirinho, guardava, pagava cursos, queria ser uma profissional na área que eu escolhi, até que em 2015 foi a hora que eu tive vontade mesmo de vir aos Estados Unidos, que eu vou contar em um outro vídeo como que eu fiz para chegar aqui. Umas amigas americanas me ajudaram, que moravam lá no Brasil, e elas também tá nesse canal meu, eu não tenho para que mentir, e eu vim conhecer os Estados Unidos, vim a passeio em 2015, até para ver se eu gostava, porque uma coisa é o que você vê na televisão ou nos filmes, outra coisa é pessoalmente, né? E os passeios, as viagens a passeio, a turismo, é maravilhoso, você não vê defeito de nada, mas a partir do momento que você larga tudo e vem viver em outro país, muita coisa muda na sua vida, porque você tem que recomeçar tudo de novo. E tudo que você era no Brasil, por exemplo, se você é um médico, uma enfermeira, um engenheiro, você tem que deixar tudo lá, porque aqui é outra vida, é outras leis, outras normas. Não é que você é formado no Brasil, vai chegar aqui, vai conseguir emprego na sua área. E você tem, se você vem com a intenção de ficar e é uma pessoa legalmente, né, legalizado, está trabalhando, você não vai conseguir emprego na sua área. Enfim, quando eu vim para conhecer os Estados Unidos em 2015, eu vim primeiro para Califórnia, fiquei um mês e depois já estava tudo planeado que eu iria para Nova York, depois New Jersey e depois Washington DC, porque eram lugares onde estavam essas minhas amigas que me ajudaram a vir a esse país. Quando eu cheguei em Nova York, gente, a primeira coisa, eu fui fazer um tour de barco, fui fazer um tour para conhecer Nova York, muito, muito lindo Nova York, lindo, maravilhoso Nova York. Mas a primeira coisa, quando eu estava olhando assim, estava andando de barco, né, e vi aquelas torres, as torres gêmeas, que hoje em dia já nem são mais as torres gêmeas, que por causa do que aconteceu, né, do atentado.
Aí eu lembrei, veio na minha cabeça aquela pessoa que me falou que nem ela nunca veio a Nova York, ela que tinha condições. Imagina uma pobre coitada como eu. Me veio, é por isso que não é bom, gente, olha, tem que ter muito cuidado às vezes, o que a gente fala perto de criança, de adolescente, porque muitas coisas marcam a nossa infância, né? Muitas coisas marcam e a gente leva pro resto da vida. E quando eu comecei a postar foto no meu Facebook, essa mesma pessoa falou: nossa, Neidoca, você foi a Nova York? Eu falei: vim a Nova York. Mas assim, era uma coisa que estava marcado dentro do meu coração. Então, nesse bate-papo, eu quero, sei lá, dar uma dica para vocês. Se vocês têm amigos ou amigas que são muito negativos, que às vezes você fala uma coisa e a pessoa tá sempre falando coisa para te deixar mais para baixo, e se afaste, gente, se afaste, porque eu, por exemplo, um tempo atrás, eu me afastei de muita gente, eu bloqueei muitas pessoas, porque não me acrescentava nada na minha vida. São pessoas que às vezes eu estava dando um conselho, a pessoa está mais de 5 anos batendo na ponta de faca, nunca tenta mudar o destino e está sempre reclamando. Ah, tô na mesma. Ah, eu perguntava: e aí, como que tá? Ah, a mesma coisa, ah, não sei o quê. E não muda, gente. A gente mesmo é que tem que mudar o destino da gente. Não adianta ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Você tem que mudar seu destino. Você tem que lutar por você. Você tem que gostar de você. Não são as pessoas de fora que têm que cuidar de você e lutar por você. Você mesmo tem que ser positivo e lutar. Quando você estiver perto de uma pessoa que você comenta alguma coisa: ai, eu queria ter aquele carro do ano, aquele, né, que seja um carro ou qualquer outra coisa, e a pessoa falar para você assim: ai, não, você nunca vai poder ter isso, porque é muito caro, muito dinheiro, o emprego é pouco dinheiro. Se afaste, gente, se afaste, porque às vezes são pessoas muito obscuras que sabem que a vida deles não vão mudar, porque não tem força, não tem poder de batalhar por si próprio, e acha que a outra pessoa não vai ter condições, capacidade. Então, às vezes, uma desilusão de uma passa para outro. Ou seja, eu não sei se essa palavra, sou muito ruim para conversar, viu? A negatividade de uma pessoa muitas vezes passa para outra pessoa, porque às vezes a pessoa tá ali sonhadora, querendo ser alguém, querendo fazer alguma coisa de diferente. Aí vai, comenta com alguém só para ver se a pessoa dá um apoio, né? Porque quando a pessoa fala: não, você consegue, você é o cara, às vezes dá mais vontade de você: não, a partir de hoje eu vou planear o que eu quero da minha vida e vou batalhar. Não. Aí vem uma pessoa e fala que você é louco, agora isso já não dá mais, a sua idade, não sei o quê. Não, gente, não tem idade para isso, não tem hora para isso, só tem uma coisa: ter garra, vontade, planejamento e ação, né? Se tem vontade de, um outro exemplo, de ir embora para um outro país, que seja qualquer outro país, primeiro você põe em ação o que você quer fazer, né? Planeja, se organiza, tenha dinheiro, junte dinheiro, porque nada se faz sem dinheiro. Não adianta jogar tudo pro alto e chegar assim do nada e tentar a vida em outro lugar, que seja qualquer outro lugar. Primeiro tenha... na minha opinião, por exemplo, se é uma coisa que a pessoa tem vontade de fazer, eu quero ir embora, igual eu tenho um amigo na Bahia, encontrei com esse amigo em abril, e ele falou que o sonho dele, como ele é evangélico, é de ir embora para Israel, quer morrer lá na Terra Santa de Jesus, que não sei o quê. E aí eu falei: tu já conhece Israel? Ele falou: não, mas meu sonho, eu vou embora com a família toda. Eu falei: por que primeiro você não se organiza? Vai lá faz uma viagem, faz um turismo para ver se gosta, porque uma coisa é uma coisa que você vê em televisão, outra coisa é você ir pessoalmente ver o que você quer fazer, né? Não adianta chegar e largar, jogar tudo pro alto e falar: vou recomeçar minha vida num lugar que você nunca foi, que você nem sabe o idioma, que você nem
nem sabe, não tem amigos, não tem família, é uma vida totalmente nova. Então por isso que eu falo que não perca seus sonhos, mas se organize, se planeje e vai primeiro conhecer, ou se você quer ter alguma coisa que você tem muita vontade, tenta, junta um dinheiro, trabalha, deu duro, gente, porque nada cai do céu, nada cai do céu. Eu, por exemplo, eu já fiz muita coisa na minha vida e eu posso dizer assim que fui realizada em vários sonhos, que mais pra frente eu vou contando. Eu tô muito agradecida a Deus. Nunca fui de pedir muito e nunca fui também de querer ser rica, de querer ter muito dinheiro. Não, eu sempre sonhei em fazer viagens, em fazer coisas que meu ego me deixava feliz. E eu fiz muita coisa, só que assim, eu batalhei muito, eu trabalhei muito, eu me organizei, eu juntei dinheiro. Quando eu saí do Brasil para vir viver nos Estados Unidos, eu já sabia que era aqui que eu queria ficar. Não foi uma coisa assim, ai, me deu uma loucura e eu vim. Não, foi tudo organizado, era o que eu queria mesmo. Eu vim antes 2, 3 vezes para conhecer o ambiente. Foi tudo muito organizado, gente. E sempre eu fui muito assim, batalhadora. Nunca saí de um lugar e gastei todo o meu dinheiro. Se não der certo nenhuma coisa, ao menos sempre fui muito organizada. Para recomeçar a minha vida, eu vou ter uma condição de, né, comprar o que eu quero, ou ter dinheiro para pagar um aluguel, o que seja, mas tem que se organizar, não perca a fé. Eu, por exemplo, eu ainda tenho outros sonhos que eu ainda não realizei e que, se Deus quiser, passando esse tempo de pandemia aí, quando tudo se organizar, o mundo, né? Que a gente já não sabe do futuro, o futuro está incerto depois dessa crise, desse problema que paralisou o mundo. Mas eu tenho um sonho que não é tão difícil, mas estou esperando passar a pandemia. Eu tenho muita vontade. Tinha 2 lugares que eu tinha vontade de morar um dia. Um era aqui nos Estados Unidos, depois de muito tempo que eu me organizei e vim. E o outro, meu sonho era um dia morar na França. No sul da França, chamado Nice, acho que é Nice o nome da cidade. Dizem que tá como a Califórnia, que é o sul, é muito caro, mas tem praias, o clima é ótimo. Tenho muita vontade. Só que para isso eu quero ir conhecer, quero ir lá. Eu tenho muita vontade de conhecer essa parte aí da França. Não tenho vontade de conhecer muitos lugares, não. Só alguns cantos que eu tenho vontade de ir e que eu me organizo e eu vou. Então, gente, por hoje é só. Não é, relembrando a vocês, não tem idade para recomeçar, para continuar os sonhos de vocês, né? Não tem essa, eu tô velho, não quero fazer isso porque já não tenho idade. Não existe isso. Existe na sua cabeça, na sua imaginação. Batalha, faça aquilo que você tem vontade, porque depois que a gente morre, a gente não leva nada dessa terra. Só que sempre lembrando que temos que ser honestos com a gente mesmo, batalhadores, e nunca querer ser mais do que ninguém, porque ninguém não é melhor do que ninguém. Eu sempre conquistei as pessoas com meu carisma, como eu sou falante, louquinha. Eles falam que eu sou meio doidinha, né? Eu nunca mudei, gente. Eu nunca quis ser melhor do que ninguém. Se eu tive condição de ter uma coisa, eu nunca quis mostrar que sou melhor porque eu consegui. Não. Seja humilde, seja honesto. Não seja hipócrita, porque pessoas assim ninguém quer por perto. Tá bom, pessoal? Te peço que, se alguém estiver vendo esse vídeo, se for interessante, se inscreva no meu canal e deixe um comentário que gostaria que eu falasse, ou que gostaria que eu mostrasse. Faz isso, tá bom? Beijinho. Obrigada.